Fechado há 13 anos, apenas com aberturas parciais desde então, o Museu Mariano Procópio chegou ao centenário no último dia 23, em meio a discussões sobre reestruturação da Fundação Museu Mariano Procópio, a MAPRO. O assunto norteou a terceira audiência pública de junho na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A audiência foi solicitada pelo vereador João Wagner, que representou a Câmara em mesa de diálogo sobre a fundação. A gente vê noticiando nos jornais da cidade, chegar a milhões e milhões para que o museu seja recuperado. A gente acha que esse dinheiro está sendo usado e muitas vezes não está sendo usado. Ele volta para o governo federal por falta de projeto. Porém, tem que ser mudado a questão da gestão do museu. Mas também temos que mudar de forma legal. Temos que mudar de forma a obedecer à carta de doação feita por Alfredo Ferreira Lage, em 1936, que faz uma série de pré-requisitos para que essa doação venha a ser feita para o município. E o nosso prefeito Menelik de Carvalho, à época, aceitou essas prerrogativas. É importante vereadoras, vereadores, né, se envolverem nesse processo, conhecerem a situação atual do nosso museu. Estive lá com o vereador João Wagner, né, e assustamos um pouco, né, a importância, quer dizer, de todos, nesse momento, abraçarem a defesa desse grande patrimônio que é do povo de Juiz de Fora. A gestão do museu foi amplamente debatida nas mais de 4 horas de audiência híbrida, que contou com a participação de intelectuais, em sua maioria ligados ao FJF, que teriam enviado carta solicitando mudanças à prefeitura no início deste ano. Também estiveram presentes representantes do governo, dos servidores da MAPRO, do Conselho de Amigos do Museu e do Ministério Público de Minas. Excetuando o MP, todos os participantes tiveram representatividade na mesa de diálogo criada pela Prefeitura na tentativa de solucionar conflitos gerados por entendimentos diferentes sobre a gestão do museu. Entendeu-se que o problema do museu estaria originado no sistema criado por Alfredo Ferreira Lage. É um erro de diagnóstico, porque quando você faz um erro de diagnóstico, o pior problema que existe na esfera pública é você diagnosticar mal, porque aí você cria uma solução errada para um problema existente. E o problema nunca esteve no modelo de escolha do diretor por lista tríplice. Não é aí que está o problema. Então, por isso que o diagnóstico está errado. Então, temos um segundo diagnóstico. Foi dito que o problema estava no critério técnico da escolha. Então, tem que melhorar essa escolha, né? Nós temos que criar critérios, seguir os critérios do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM. Então, eu gostaria de dizer à sociedade juiz-forana, os vereadores e vereadoras, que nós concordamos na mesa de negociações em adotar os critérios técnicos do IBRAM para a seleção do diretor do Museu Mariano Procópio. Embora não tenha havido consenso em todos os pontos do diálogo, a Prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei que prevê, entre outras cláusulas, a criação de um cargo de superintendente, cargo de gestão e outro de diretor do museu, responsável pela curadoria. O superintendente passaria por seleção pública. A prefeita está abrindo mão de uma prerrogativa dela de indicar quem ela queira, mas ela abre a possibilidade dessa seleção pública que vai ser conduzida por uma comissão, um comitê, que a gente chama Comitê de Busca, composta por um representante da Prefeitura, um representante do Conselho de Amigos do Museu e um representante da Universidade Federal de Juiz de Fora. E também a criação do cargo do diretor do Museu Mariano Procópio, que tem como atribuição, quer dizer, na realidade, e é importante destacar que ele será escolhido a partir da lista tríplice, conforme demonstra lá no termo de doação, né, uma lista tríplice apresentada pelo Conselho de Amigos do Museu e que tem dentro das suas atribuições de zelar por aquele patrimônio. Para nossa surpresa, não foi aceita a nossa proposta pela Prefeitura de Juiz de Fora. Então, o que se conclui disso? Se a questão não é a lista tríplice por um conselho, porque isso a própria UFJF adota. Se não é o critério objetivo de chamamento público, afinal, nós aderimos a esse modelo. O que, afinal, move esse projeto? Então, o que move esse projeto é uma má vontade com o modelo previsto por Alfredo Ferreira Lage. Esse modelo jurídico que coloca o Conselho de Amigos como aquele que escolhe o gestor.
O Conselho de Amigos do Museu foi idealizado pelo doador do patrimônio ao município e teve os primeiros 30 integrantes escolhidos por ele. Os atuais conselheiros temem que o patrimônio esteja sendo colocado em risco caso o projeto de lei seja aprovado da forma como está. Justamente porque se quer criar um cargo de superintendente e esvaziar o cargo de diretor. Com um argumento jurídico em que o superintendente, em vez de superintender, ele se torna um intendente, aquele que executa, e o diretor nada faz. Os signatários da carta enviada à prefeita pedindo mudanças na gestão da Mapro defenderam o projeto de lei, como foi o caso do arquiteto, historiador e professor Marcos Olender. Grande avanço para o museu, para a estrutura do museu, reforçando os conselhos internos, conselho administrativo, conselho técnico. Ele é um grande avanço para o museu. E vai ser um avanço ainda maior, e aí vem a minha divergência com o Carlos Eduardo, né? Com essa nova proposta de gestão. Todas as contribuições que a UFJF fez ao PL, em conjunto com os signatários, elas foram aceitas na mesa, né? Salvo maior juízo, depois me corrija se eu estiver errado, mas todas as colocações que nós fizemos, sugestões de alteração, foram aceitas. Essa questão da direção do museu foi uma proposta da prefeitura, eu vou falar sobre ela depois. Mas nós fizemos propostas de alteração no conselho de administração do museu, não confundir com o conselho de amigos, né, mas o conselho de administração. Nós percebemos que ele é um conselho pouco atuante, quase simbólico, né, que se reúne poucas vezes por ano, que não tem muitas atribuições. Então, nós fizemos alterações na lei significativas para fortalecer esse conselho de administração, para que ele tenha mais representatividade, para que ele vincule as decisões do diretor, né, ou do superintendente, conforme o PL. Alteramos a composição desse conselho, inserimos nele um representante da UFJF, inserimos mais representantes em atividade no museu de servidores, inserimos um representante do Conselho de Amigos, que não havia e nós achamos que deveria haver. E, além disso, nós propusemos também a restauração e o fortalecimento do Conselho Técnico Consultivo. Eu queria concluir, então, minha fala chamando todos à responsabilidade. Todos. Me coloco nisso também. Não fujo da minha responsabilidade. Mas chamando todos à responsabilidade e chamando todos a refletir sobre essa proposta. Que, no meu entender, ouso dizer, espero que Alfredo realmente concorde, seria aprovado pelo Alfredo Ferreira Lage, 100 anos depois. Outro representante do Conselho de Amigos do Museu, conselho que discorda de um ponto específico do projeto de lei e professor aposentado da UFJF, falou em defesa dos diretores que já passaram pelo Mariano Procópio. Uma casa como aquela, ela sofre danos permanentes. Eu acompanhei todos os diretores, da professora Geralda Armon até o último diretor. E sempre o sofrimento dele. Eu fico muito feliz que vários intelectuais da universidade, pessoas queridíssimas, amigas com as quais convivi muito tempo e convivo, tenham assinado isso. Eu vi o meu querido vereador dizendo sobre milhões e milhões devolvidos. Eu reconheço que essa luta, ela fez uma coisa linda. Ela pôs o museu no plano da discussão. Mas eu quero dizer que ninguém acuse esses diretores que fizeram o que puderam e o que não puderam. O promotor de justiça, convidado para a audiência na Câmara, alertou os envolvidos para o risco de um processo judicial, o que daria margem ao fenômeno da reversão, que é quando um bem doado volta para os sucessores do doador. Eu acho que a proposta é de grande e excelente intenção, mas nesse momento, nessa questão específica, em que se propõe criar, mal comparando, um diretor do museu, rainha da Inglaterra, e um superintendente, primeiro-ministro da Inglaterra, vai se estar desrespeitando a vontade do doador. Isso está bem claro na visão do Ministério Público. Então, eu venho aqui, não em papel de ameaça, nós estamos aqui dialogando, é um papel de alerta. Por favor, senhores vereadores, não deem margem a que sucessores venham questionar isso.